Seja bem-vindo. Na live de hoje, a minha convidada é a Vivian. Ela é formada em Química. Eu sou engenheiro industrial. E hoje nós vamos falar sobre como as nossas profissões influenciam como a gente vê o pão e a panificação. A gente vai ter mais ou menos 4 sessões. Primeiro a Vivian, ela é do perfil a Artesanal Padaria. Ela vai se apresentar para quem não conhece e depois a gente vai falar sobre pontos que temos em comum por causa dos nossos estudos. Tem umas semelhanças e a Vivian vai trazer o tema da reação de Maillard e depois eu vou falar sobre a osmose. Se vocês tiverem perguntas durante a live, vai ter a caixa de perguntas. Podem colocar lá que no final da live a gente vai responder as perguntas. Agora eu vou chamar a Vivian, que é o momento. Olá! Oi, boa noite, Vivian. Tudo Boa bom? noite, tudo bem? Tudo bem. Então E tá bom. você? Tudo bem por aqui também. Que O bom. som tá, o som Fico tá feliz. bom? Fico feliz que você aceitou o meu convite. É. Vai ser bem interessante. Eu fico muito feliz pelo convite, vai ser um prazer falar sobre isso. Acho que é muito enriquecedor, não só o conteúdo de Maillard, da osmose, mas também o conteúdo da vida, né? O que a gente aprendeu na faculdade, enfim, falar sobre isso vai ser muito Verdade. prazeroso. Sim, sim. E ajuda pra gente também, né, estudar um pouco mais sobre um tema específico. Sempre tem Com umas, certeza. umas coisas pequenas que são novas também. Com certeza. Deixa eu só fazer uma pergunta a vocês que estão aqui online já. Você também, Timo, consegue me ouvir bem? Tá tudo ok? A conexão tá ok? Manda um joinha aí pra gente saber se o áudio tá bom. Porque eu tô sem o microfone, né? O fone de Uhum. ouvido, às vezes pode ficar meio ruim. No meu lado tá top. Tá, vou esperar o pessoal confirmar aqui enquanto isso, mas podemos começar. Então, Vivian, nos conte um pouco sobre a sua trajetória, como você chegou assim à panificação e o que tem atrás, né? É, de onde veio, né? De onde veio esse Isso estudo? mesmo. Eu entrei na faculdade em 2010, né? Como você já falou, eu sou formada em Química, me formei na Unicamp em 2014, mas eu entrei na faculdade em 2010 meio que por uma afinidade com a Química no colégio, né? Eu Uhum. gostava de estudar Química no colégio, mas eu também gostava de estudar Matemática, gostava de estudar Física, gostava de exatas, né? E aí eu entrei sem saber o que que um químico faz da vida, só fui. É que nesse momento é difícil, né, escolher mesmo. Eu acho que todo mundo, Exatamente. pouca gente sabe já exatamente o que fazer. É, eu acho que a gente escolhe a profissão, enfim, muito novo, né? Tem gente que já sabe, mas eu não sabia. E aí, durante a graduação inteira, foi um curso muito difícil, né? A Uhum. graduação em Química é muito densa, você também é da área de exata, sabe que engenharia não é fácil. E eu só levei paulada, assim, era nota baixa. Eu sempre fui uma boa aluna, né? E aí eu cheguei na faculdade, eu só tirava nota baixa, Uhum. demorei para conseguir engrenar, enfim, eu sofri muito. Entendi. Foi um Uhum. período muito difícil. Mas eu ficava constantemente tentando me encontrar. Eu ficava tentando Uhum. encontrar um caminho, né? Algo que eu gostava. E fui mais caminhando para a bioquímica, né? A Ah, minha entendi. graduação, ela dava a possibilidade de 3 formações, que era Uhum. licenciatura, bacharelado ou tecnológico. Em resumo, o tecnológico é para trabalhar na indústria, o bacharelado é para trabalhar na academia, né, com pesquisa Uhum. científica, ou então dar aula, né, em faculdade particular ou pública, e a licenciatura é para dar aula para ensino médio, ensino fundamental e coisa assim. Eu escolhi o bacharelado, e o bacharelado ele tem mais um lado de bioquímica, enfim, ele não tem tantas matérias de engenharia como Uhum. a modalidade tecnológica, né? Entendi. Enfim,
Fiz a graduação, já meio assim, eu quero me formar logo, não aguento mais ficar aqui, tá muito difícil, tá muito sofrido. São 5 anos, é isso? Não, a graduação em Química são 4 anos. E Quatro aí a anos. modalidade do Uhum, tecnológico tem estágio, né? Então as uhum, pessoas prolongam por 5 anos, às vezes até 6, para conseguir uhum, fazer o estágio. Terminei a graduação, tirei um período assim sabático, porque eu precisava me encontrar, precisava entender o que que eu queria fazer da vida. E fui experimentando tudo. Eu fiz corte e costura. Minha mãe uhum, sempre cozinhou muito, então eu comecei a cozinhar mais. Enfim, fui experimentando tudo. uhum. Tá certo. E nesse meio tempo foi que eu comecei a me interessar pela panificação, mas o interesse não foi pelo pão em si. O Uhum. ponto é que com esse autoconhecimento, né, de experimentar muitas coisas, oi, Beta, bem-vinda. Com esse Ah, oi, oi. autoconhecimento, com esse autoconhecimento de experimentar muita coisa, eu encontrei um lado natural da alimentação, né? Eu me tornei vegetariana e isso moldou muito o meu interesse. E aí, Uhum. como eu comprava pão no mercado, o pão vinha embalado em saco plástico. E aquilo me incomodava, porque eu falava, poxa vida, é um lixo que eu tô gerando, entendeu? E eu também lia o rótulo, eu via que tinha um monte de ingrediente, aquilo me desagradava completamente. Eu falava, poxa, tem algo errado, eu preciso mudar. Então eu comecei a fazer o pão em casa. Só que o pão que eu fazia era a receita da minha tia. E a receita Uhum. da minha tia é aquelas receitas de vó. Eu não sei se você conhece pão tradicional brasileiro, pão caseiro. Você Conheço, conhece? conheço. Sim. Ah, Que é é aquele. bom também, mas é diferente, né, da É, longa fermentação e tudo mais. exato. Ele tem uma Lembra um pouco uma característica brioche mais até. macia. Exato, porque vai Brioche ovo, vai salgado. leite. Exatamente, ele é um pão mais pesado. E como eu estava me tornando vegetariana, eu queria tirar o ovo e o leite. Eu falei, Uhum. tem que dar para fazer pão sem ovo e leite. Aí eu comecei a pesquisar e vi o universo da fermentação natural. Vi que dava para fazer o fermento em casa, vi que dava para fazer um pão excelente só com farinha, água, sal. Vi que dava para, enfim, transformar toda a minha forma de alimentação com algo simples. E isso me encantou assim profundamente. E eu acho que o que mais me cativou é o que acontece com a maioria das pessoas que fazem o pão de fermentação natural. É o desafio de conseguir fazer o pão, porque não é tão simples, né? É Você verdade. passa por isso, né? Tem muitos desafios no processo, assim, no começo, né, como não sabe. E até hoje ainda, às vezes, acontece É, se tenta uma receita nova, assim, às vezes sai uma coisa meio ruim. Faz parte, né? exatamente. Sobre isso a gente vai falar ainda também. Exatamente. Então foi isso, assim, foi esse desafio, foi me encontrar, foi um autoconhecimento, foi uma catarse na minha vida e estou aqui. Aí eu comecei a pesquisar mais, comecei a estudar, fiz curso presencial, fiz curso online, fui me Uhum. aperfeiçoando e em O curso 2019 presencial você fez onde? eu fiz 2 cursos presenciais. Eu fiz o curso na França em Panificação, é uma escola que tem em São Paulo. Uhum. Eles têm tradição francesa, né? Então tem pães franceses. Eles fazem pães com levain, mas a maioria é com fermentação biológica, só que longa fermentação, né? Que o Uhum. importante é a longa Entendi. fermentação. E depois eu fiz o curso do Beto, Beto Pão Puro. Não sei se você conhece. Não conheço. Ele foi em São Paulo também, ele é excelente, eu super recomendo. E aí depois disso eu fiz cursos online, né? Uhum. Fiz alguns que eu gostei, outros que eu não gostei. Então, É que tem muita coisa, né? Hoje em dia, assim, que muita opção, daí sempre tem bastante diferença na qualidade também. Mas imagino exatamente. que os presenciais é outra coisa, quando você realmente usa e sente e faz bastante, assim, já sai diferente, transformado. Para mim o curso presencial foi mais marcante, não só por pôr a mão na massa, porque eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo para as pessoas que me seguem que o mais importante é você ter o conhecimento, mas você colocar em prática, porque é a prática que vai te dar o resultado, né? O Sim, aprendizado de fato. E sim. o curso presencial você põe a mão na massa, você sente a massa, você entende o tato ali, né? E é o tato que a gente precisa aprender na E panificação. tem E também alguém que tá vendo, né, que vai falar, ó, faz desse jeito, uma pequena coisa, diferença, deixa se sente, ah, verdade, assim, já. Exatamente.
sai diferente. E também Uhum. o network, né? Porque a gente conhece muitas pessoas que às vezes a maioria vem de lugares diferentes e cai meio que de balão na fermentação natural e fica apaixonada. Então, conhecer outras pessoas, ouvir outras histórias é muito enriquecedor. Sim, legal. E você vende pão também, certo? Eu vendo em 2019, no finzinho de 2019, eu comecei a vender. Eu demorei para começar a vender. Meu marido Uhum. sempre falava: vende, o pessoal. A Alessandra falando que nem todo curso presencial é assim. Depois você conta, Alê, sua experiência. Acho que não deve ter sido muito boa. Mas meu marido sempre falava: o pessoal quer comer seu pão, o trabalho dele, né? O pessoal quer comer seu pão. Eu postava também no meu perfil pessoal. E aí eu criei coragem, porque é um desafio, né? Você Sim, vender o pão. E aí sim. eu criei A outra coragem. organização também, né? Tem que se organizar Exatamente. mesmo, assim, né? E aí, enfim, eu comecei a vender e foi assim, deslanchou, sabe? Acho que foi a primeira venda, criei coragem e fui, sabe? E aí Uhum. depois entrou a pandemia, então tive alguns desafios. A gente se mudou de São Paulo para cá, agora eu moro em Vinhedo. Eu abri a minha empresa, né, da panificação, tem uns 2 meses mais ou menos. Aí Uhum. agora tá crescendo, né? Mas é Ah, trabalho legal. de formiguinha. Trabalho de Parabéns, formiguinha. então. Obrigada, obrigada. Sim. Ah, é outra coisa quando se oficializa e tem uma empresa assim, né? É diferente. Traz responsabilidade também, mas é bom. Exatamente. Ó, a Beta mandou aqui que ela não vê a hora de fazer um curso presencial. Você vai adorar, Beta, é muito legal. Ah, pessoal, a gente vai abrir depois para perguntas, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem escrever, coloca aqui embaixo na caixinha de perguntas, tá? Já. Opa, bati na câmera aqui. Escreve aqui embaixo na caixinha de perguntas, que aí a gente responde depois. Certinho. E é isso. Bom, e se eu quero comprar um pão de você, assim, você tem como fala, assim, até que onde vai, de onde pode pedir, assim, se eu aqui em Atualmente. Curitiba ia pedir um pão, vai ser É, difícil, né, provavelmente. vai ser bem difícil. Atualmente eu sou vendo aqui em Vinhedo e a gente faz entrega, mas faz entrega é na cidade de Vinhedo, não tem ainda para Uhum, cidades vizinhas. Eu entendi. já conversei com alguns aplicativos para fazer entrega, né? Porque para mim é difícil a logística, mas Uhum, nada confirmado. Então, por enquanto, é só aqui em Vinhedo e uhum. algumas cidades perto. Não sei se tem Quantos gente habitantes tem pedindo. Vinhedo mesmo? Olha, você sabe que eu nunca olhei, mas deve ter uns 100, 150 mil, Ah, não é uma tão pequeno. cidade É que meio pequena. colado a Campinas, né, pelo que vi no mapa, assim. Isso, Uhum. exatamente. Campinas é uma cidade muito grande, mas, Ah, tá. ó, Ah, em então já Campinas, tem um público, assim, suficiente. mas tem que passar por Valinhos antes, aí eu ainda não entrego em Campinas. Entendi, entendi. Bom, então vamos fazer uma curvinha, né, mais pro lado da nossa profissão, que é o tema da live de hoje. E Uhum. a gente notou alguns pontos que a gente vê que temos em comum, assim, como os estudos em geral, sempre tem, né, matemática, física um pouco, e organização também. Eu não sei o quanto tinha isso no seu curso, no meu teve muito disso, logística, organização, gerenciamento de tempo, assim, bastante planejamento, isso também. Mas eu imagino que você na química fez muitos testes e experimentos, assim, como funcionou isso e como isso você pode usar isso na planificação hoje em dia. Ó, o Danilo aqui, o Danilo é meu marido, ele acabou de responder que Vinhedo tem 80 mil habitantes. Ah, tá. Então, na faculdade de Química, eu não aprendi nada sobre pão. Uhum, Mas a química me deu um conhecimento sobre o micro, né? Sobre moléculas, por ter feito também a parte de bioquímica, me permitiu entender os micro-organismos. Eu não fiz microbiologia, mas tem também essa modalidade, apesar uhum, dela ser do tecnológico. Então, o meu conhecimento acadêmico me permitiu entender a fermentação no microscópico mesmo, né? Que nem esses uhum, dias, vou dar um exemplo prático.
Esses dias eu tava, esses dias não, tem um tempinho já. Tava tentando entender a função de cada ingrediente na formulação, e aí eu me deparei com o sal. O sal a gente pensa que é para, enfim, salgar a receita, e acho que a maioria das pessoas também deve conhecer que a função dele é controlar a atividade enzimática do fermento. Então ele não fermenta assim descontroladamente, Uhum. né? A adição de sal ajuda a desacelerar, né? Não Isso. fermentar tanto. Para controlar. E dá Exatamente. uma diferença na estrutura da massa também, né? Exatamente. Mas uma coisa que o sal faz é atração iônica entre as moléculas que formam o glúten, entre os dois Uhum. aminoácidos, que é a gliadina e a glutenina. Esses dois aminoácidos, quando unidos, formam o glúten. E o sal, ele ajuda, como se fosse um ímã, né? Mas Uhum. ímã é outra coisa, mas acho que grosseiramente dá para falar isso. Ajuda essas moléculas se atraírem e formarem a ligação para formar o glúten. Esse é o tipo de coisa que uma pessoa leiga às vezes lê e não entende, às vezes não consegue visualizar, não entende na prática, entendeu? Uhum. Para mim isso é uma vantagem, mas não que me torna melhor ou pior que outra pessoa, Ah, porque não sim, necessariamente também é um sim. conhecimento intrínseco para fazer pão. Mas é esse tipo de coisa que me ajuda, né? Uhum. É que assim, é que tem a grande diferença também entre conhecimento teórico e a prática, colocar em prática e entender o que isso significa na prática também e como você sente aí na Exatamente. prática também. Isso eu vi bastante na engenharia também, assim, Uhum. especialmente quando eu comecei aqui no Brasil, eu trabalhei como técnico, que não precisa muita coisa da engenharia, né? Mas daí quando você tem que mexer na máquina mesmo, é outra coisa, assim, tem o conhecimento, mas não ajuda muito, tem que aprender a praticar as diferenças, assim. Isso Uhum. realmente, isso na panificação é a mesma coisa. Pode saber muita Uhum. coisa, só que quando não tem a prática, é difícil assim, virar cada vez melhor. Então, sempre praticar. Exatamente. Aqui o pessoal está falando, tem duas pessoas que fizeram química e que se identificaram com o relato. É realmente puxado. Mas, ô, Timo, me conta uma coisa. Você me falou, né, no dia que a gente conversou, que você trabalhou com cerâmica, né, com a parte de Uhum. cocção. E eu queria entender como que isso se te ajuda a assar o pão, enfim, como que isso. De assar pão já é bem específico, né? É mais Uhum. amplo, assim. Mas lá eu fiz testes para assim, testar cerâmicas diferentes. E o processo era basicamente fazer uma massa, né? Então, misturar em geral são, como chama, oxigênios. Não sei exatamente como fala em português. Falta vocabulário. Mas assim, você a mistura, né? Daí depois prensar e depois assar. E o que Uhum. aprendi lá, uma coisa que me lembro bastante é que fazer a dosagem certa. Que lá tinha materiais que eram um saco assim de, não sei, de 50 litros, 70 litros que pesava, sei lá, nem 1 quilo, assim, bem menos, uns 100 gramas, assim, super leve. Então, para fazer a mistura correta, certa, tinha que fazer bem certinho, né? Assim como. E tem um jeitinho para fazer isso. No começo estava meio difícil e tal, mas aí você tenta e consegue, né? E daí, claro, eu gosto bastante de inventar receitas também na panificação. Então dá para usar esse conhecimento como se faz, né? Você muda somente só uma coisinha para ir mais a direção do resultado que você quer. Uhum. E esse tipo de coisa me ajudou bastante. Sim. Sim. O pessoal de modo assim geral fala que a cozinha, né, cozinhar é um laboratório. E é muito verdade, porque na época da faculdade eu fazia vários experimentos, né? A gente entende a reação de modo teórico e depois vai para o laboratório e faz essa reação em laboratório para ver de modo prático, né? Qual que é a Uhum. síntese desse produto, enfim. E
É isso, né? É pesar ingrediente, é misturar, às vezes precisa aquecer, às vezes precisa colocar algum solvente, precisa esperar um tempo certo para formar um produto, para depois colocar outro produto. E Isso. na panificação é a mesma coisa. A gente precisa misturar, esperar a autólise, depois que esperar a Uhum. autólise, adiciona algum outro ingrediente, né? Seja o sal, o fermento, depois precisa fazer dobras, precisa. Enfim. É um processo que, às vezes, a gente sempre fala, mas por que eu vou aprender isso? O que isso vai me trazer de conhecimento? E, às vezes, é o conhecimento que fica para a vida de aprendizado de como fazer, não Sim. necessariamente a reação química em si, né? Uhum. Sim. E daí, na realidade, tem muitas influências diferentes, assim, seja a temperatura, assim, às vezes no começo nem leva muito em conta, mas uns Uhum. 3 4 graus de diferença já faz muita diferença no tempo que demora para fermentar. É bem, Pode bem desandar, né? A interessante. fermentação, se de Sim, repente está 27 e sobe para 32, pode desandar completamente. com certeza. Eu fico impressionado quando tá calor mesmo, como é rápido daí em comparação com 24 25 graus. Assim, quando é um Uhum. dia quente, 30 graus, vai. Tem que ficar de olho na massa. Sim. Sim. Eu fiz uma listinha aqui, só vou dar uma olhada sobre o que a gente já falou. Ah, um ponto muito importante é a gente trabalha e faz esses testes, né? Isso tanto na engenharia, na química e na panificação. E muitas vezes sai um resultado que a gente não queria dessa forma. E eu erro, a Uhum. falha. E eu sei de mim, se eu faço um pão e dedico um tempo, dá um certo desanimo se sai um pão feio ou a disco voadora, né? Mas Uhum. faz parte e nisso você aprende, né? O que tem que, em qual ponto tem que mexer, onde você errou. E esse ponto, na verdade, faz o aprendizado. E eu acho importante ver isso como uma coisa valiosa e não só como eu não consigo e largo agora a coisa. Isso é uma coisa que eu acho importante mesmo. Ver o erro como parte do processo. É o desafio, né? Você fazer, porque é normal errar, principalmente no começo. Eu erro algumas vezes ainda, principalmente quando estou fazendo alguma receita nova. Mas o começo, né, de todas as pessoas, algumas pessoas têm mais facilidade, outras não. Mas de um modo geral é passar pelo erro, né? É passar pelo erro, porque o erro faz parte do aprendizado. E eu vejo que muita gente, eu passei por isso também, muita gente tem medo de errar e aí por isso não faz. Prefere adquirir muito conhecimento antes de fazer. Eu, logo no começo, né, eu fiz o meu primeiro levain, aliás, tentei fazer meu primeiro levain, só que ele morreu. Aliás, eu achei que ele tinha morrido. Talvez ele não tivesse morrido. Com o conhecimento que eu tenho Poderia hoje, ficar vivo ainda. com o conhecimento que eu tenho hoje, acho que eu diria que ele não morreu, mas enfim, na época eu achei que ele tinha morrido, descartei. Aí eu demorei um tempo para fazer outro, porque eu pensei que não, eu preciso estudar mais, eu preciso entender melhor o que, que acontece antes Uhum. de eu começar de novo. E, enfim, depois que eu fiz isso, aí eu consegui fazer o levain, foi um sentimento de conquista, eu falei, vou partir para o pão. Fui fazer o pão, errei, lógico, errei de primeira, né? E aí eu demorei um tempo para fazer o segundo pão. Ao invés de eu, não, vou fazer outro, amanhã eu faço Uhum. outro, depois eu faço outro e vou aprendendo, eu tinha em mim essa necessidade de ficar estudando, de ficar. Foi por isso que eu procurei muito curso, né? Porque eu Entendi. queria absorver conhecimento e às vezes a gente fica com uma obesidade mental, né? A gente fica com muito conhecimento e não põe Sim. em prática. Uhum. Mas é a prática que traz o aprendizado, né? É o erro que traz o aprendizado. Eu muitas vezes aprendi mais com o erro, isso parece até clichê, mas é a verdade, porque quando eu errava, eu buscava entender, né? Eu buscava a resposta daquele erro. E aí, enfim, eu aprendia e mudava para uma próxima, né? Então, eu sempre recomendo isso para quem está aprendendo. E até hoje em dia, quem faz é fazer anotação, anotar o Uhum. processo, anotar a temperatura, anotar tudo, porque
é fundamental. No laboratório a gente faz isso, no laboratório da faculdade a gente faz isso. A Sim. gente vai para um experimento, a gente tem um caderno de laboratório. Então, a gente faz o pré-experimento, né, o preparo, que é anotar qual é o preparo, anotar os ingredientes que a gente vai usar, se preparar para a reação que vai ser feita no laboratório. Chega ali no laboratório, a gente pesa, anota quanto pesou, anota tudo bonitinho, qual a temperatura da reação. Então, se a gente pegar esse conhecimento e aplicar na panificação, o conhecimento, né, o aprendizado vai muito mais Sim. rápido. É, justamente que eu faço isso, eu também tô pregando isso também para os meus Uhum. seguidores, que é importante quando você faz uma coisa diferente, anota, porque depois é muito difícil, é muito fácil esquecer, né? E porque tem Exato. várias coisas pequenas, assim, eu sempre anoto a temperatura do ambiente, a temperatura que coloquei Uhum. no, ah, no dispositivo que usa aqui para ter a temperatura certa, porque depende da temperatura Fermentador. ambiente também, é estufa, né? Acho que chama, faltou É no palavra, assim. fermentador. Mas anota tudo, tudinho, né? Isso é uma coisa que Uhum. vem do estudo, assim, esse tipo de coisa. Sim, sim, com certeza. Ok, Bom, essa prática de exatos é bem interessante na planificação, sim. sim, Inclusive, sim. eu acho que eu não comentei com as pessoas, mas eu estou fazendo um curso de fermentação, mas aí é fermentação de um modo geral, né? Vinho, kombucha, etc., em Harvard. É um curso Uhum. online, e aí eu estou fazendo, e enfim, lá diz que para fazer você não precisa ter o conhecimento prévio, né? Ele é um curso básico. Mas o conhecimento da minha graduação me permite entender algumas coisas mais profundas e está sendo bem rico, bem proveitoso mesmo. Ah, deve ser bem interessante. Sim, mais para frente eu compartilho mais coisas. Tá certo. Bom, você trouxe, né, um tema um pouco mais específico, que a gente escolheu cada um tema, e como você já falou, o entendimento mais microscópico, Uhum. e isso gostaria de saber agora o que você trouxe para a gente de informação. Eu escolhi falar da reação de Maillard, como você já comentou ali no começo, e eu já adianto que é um negócio bem complexo e ainda não muito bem conhecido, porque é uma cascata de reações que tem vários produtos, né? O que é um produto de uma reação? Quando você mistura farinha e água, são dois ingredientes que a gente pode chamar de reagente. Quando a gente mistura, ele forma uma massa. Essa massa é um produto que não volta, né? Você não volta para os ingredientes separados. Você não consegue mais voltar para a farinha e para a água. Então, enfim, a reação de Maillard é uma reação que ela produz vários produtos e esses produtos se degradam em vários outros produtos. Mas uma coisa que é muito importante falar é que a reação de Maillard não tem nada a ver com caramelização. A gente, na culinária, normalmente associa a reação de Maillard com caramelização, mas são coisas distintas que acontecem, inclusive, em temperaturas diferentes. A reação de Maillard, ela pode acontecer em temperatura ambiente até uns 165 graus. Ela é otimizada entre 140 e 165 graus. A caramelização acontece depois disso. Acontece acima de 165 até, enfim, até carbonizar o açúcar. Uhum. A caramelização é o que a gente faz popularmente para fazer o caramelo, né? A gente mistura água e açúcar, coloca ali no fogo e a gente faz um caramelo. A gente faz um xarope que pode ser o açúcar invertido, como eu coloquei ali no meu perfil, mas a gente faz um caramelo e depois em alta temperatura ele cristaliza. Quando ele resfria, né, ele cristaliza e aí, quando aquece demais, ele pode carbonizar. Mas ele é a reação de queima, a reação de pirólise. Que Uhum. aí, enfim, acho que não vale muito a pena eu entrar nesse termo, porque às vezes é muito técnico. Mas é importante ter isso em mente, que é a queima do açúcar, e esse açúcar, quando resfria,
carameliza, que é o que acontece na casca do pão. Quando a gente está assando o pão, ele vai aumentando de temperatura, então ele passa ali pela reação de Maillard, mas ele carameliza em alta temperatura. Aquele dourado que a gente vê no pão tem produtos da reação de Maillard, mas a crosta crocante e aquele caramelo, né, aquela cor, está mais associada com a caramelização, que é a reação do açúcar que foi degradado, né, o amido, que é o que está na farinha de trigo, ele sofre uma ação enzimática da água e do fermento e ele se separa. O amido é a junção de várias moléculas de glicose. E aí essa glicose ela se separa por ação enzimática do fermento, enfim, e ela fica na massa como um todo. E aí, quando entra para o forno, tem o vapor, tem a umidade que reage com essa glicose em alta temperatura, faz o caramelo, faz aquela casca crocante. A reação de Maillard, a gente fala que é a caramelização, mas não é. A reação de Maillard, inclusive, acontece no nosso corpo. Ela acontece num processo que, se eu não me engano, se chama glicação. E esse processo produz vários produtos que são benéficos para a nossa saúde. Só que esses produtos a gente também consome. A gente consome em produtos que passam por processo de tostagem. Por quê? Porque a reação de Maillard acontece entre uma molécula de um açúcar redutor, isso é um termo químico que eu acho que também eu não preciso entrar em detalhe, com um grupo amino de um aminoácido ou uma proteína. A proteína é a junção de vários aminoácidos, tá? Então, a reação química entre essas duas moléculas é a reação de Maillard. Na caramelização, não precisa de proteína, não precisa de grupamento amino, entende? Essa é uma diferença muito importante. Uhum. E aí, a reação de Maillard, que é a reação química entre um açúcar redutor e um grupamento amino, produz vários produtos. E esses produtos, quando vêm através da alimentação, quando eles entram no nosso corpo através da alimentação, podem ser prejudiciais à nossa saúde. E isso foi algo bem chocante para mim, porque praticamente tudo que a gente consome tem produtos da reação de Maillard. E eles são prejudiciais no nível de ser cancerígeno. Inclusive, a reação de Maillard está associada com envelhecimento, está associado com desenvolvimento de câncer, enfim, dentro do nosso corpo. E a farmácia, né, a medicina, estuda muito essa reação para entender o efeito desses produtos e também tentar, de certo modo, minimizar o efeito dele, porque o nosso corpo produz, né? Ele tem a ver com uma oxidação, enfim, a gente morre diariamente porque a gente respira, né? E o oxigênio em contato com as nossas células promove a morte aos poucos do nosso corpo. Então, o que eu queria falar, né, de explicar a reação de Maillard é isso, existe essa diferença muito clara e que a reação de Maillard ela é importante, assim como a caramelização é importante, porque traz sabor, traz aroma e é irresistível, né? Café é irresistível, chocolate é irresistível, a casquinha do pão crocante é irresistível, porque são sabores que têm umami, né? São sabores que são dos produtos dessa reação de Maillard e que são muito apetitosos pra gente. Mas é até certo ponto, assim, perigoso. Então, a gente precisa tomar cuidado. E uma coisa importante um dos subprodutos da reação de Maillard, quando aquecido em alta temperatura, pode formar acrilamida, que é o que eu postei nos meus stories, acho que foi ontem à noite. Sabe quando o pão fica muito escuro? Tipo, você assa e aí ele fica com uma mancha preta, ou às vezes na base do pão ele fica escuro Vejo demais. bastante isso no pão de alho na churrasqueira. Exatamente. Essa parte preta, ela é gostosa, mas ela é muito Até certo perigosa. ponto, eu não sou muito fã, não. Ah, não! Eu gosto quando tá marrom, mas preto não, preto não. O preto eu também não gosto. É, Eu tipo, prefiro o é marrom. amargo, né, daí.
Exato. O amargo tem a ver com a caramelização, é o açúcar queimado. Uhum. Mas esse marrom escuro, ele está também associado com a acrilamida. E a acrilamida é cancerígena. Então, lógico, se a gente for pesquisar, muitas coisas que a gente faz e a gente está exposto, poluição, por exemplo, está associado com câncer, né? Viver está praticamente associado É, com que câncer. até os raios do sol, né? Precisa da vitamina D, mas ao Exatamente. mesmo tempo, se você tá lá exposto demais, também não faz bem. Que em geral é Exatamente. meio assim, quando é demais, né? Não vai muito bem. É exatamente isso. O ponto é quando é demais. Então, é importante ter um equilíbrio entre o consumo desses alimentos, principalmente para a gente que faz pão, é bem difícil. Eu, pelo menos, como muito pão, mas É bastante também. exatamente. Ter o conhecimento e aprender, por exemplo, que reação de Maillard não tem nada a ver com a caramelização, né? A reação de Maillard acontece, por exemplo, na produção de doce de leite, porque ela está associada com o escurecimento brando dos alimentos, né? Então, doce Uhum. de leite, se você pega o leite, coloca açúcar e fica ali mexendo em foguinho baixo, né? Ele vai começar a ficar marronzinho. Ali é uma reação de Maillard, porque tem a proteína do leite e tem o Uhum. açúcar que vem da sacarose, né? Tem a glicose, que é a união aliás, tem a sacarose, que é formada por glicose e frutose. E a glicose é o açúcar redutor que faz a reação de Maillard Uhum. e que escurece o alimento. Então, são coisas distintas, positivas, porque dá sabor, dá Uhum. aroma, mas que é importante a gente não tostar o pão, não queimem os pães. Se o pão fica com aquela casquinha preta, raspa, dá uma lixada, evita comer, porque não é muito bom. Certo. E você sabe dizer, assim, pensando no aroma do pão, o que tem mais importância entre a caramelização e a reação de Maillard? Ou é meio difícil assim? Porque a Então, caramelização dá um aroma também, né? dá. Mas isso eu não sei dizer, por isso estou perguntando. A caramelização, ela está mais associada com textura, que fica crocante. Ela está associada com o sabor também, mas é praticamente um sabor só, que é o sabor adocicado do Uhum, caramelo. E está associada com a coloração, aquela coloração brilhante, sabe, do pão. uhum, Inclusive, é por isso que é muito importante ter vapor quando a gente vai assar, não só pelo salto, mas falando de pão rústico, né? É muito importante ter vapor para ter o salto, mas também para caramelizar. E também alta temperatura, porque 230 para cima aqui que promove, né, a caramelização. Se o seu pão está ficando branco demais, provavelmente está faltando temperatura, né? Ou faltando tempo de assamento. Agora, a reação de Maillard, ela produz vários produtos, né? Ela acontece entre duas moléculas e ela produz um produto que degrada em vários outros. E a uhum. degradação, embora não seja muito conhecida quimicamente, porque são vários processos químicos de reações orgânicas, esses produtos, todos eles têm aroma, porque tem aldeído, tem sabores, porque são ésteres, enfim, Uhum, tem várias funções. Então, aí eu acho que é mais questão de opinião, me parece ser mais relevante na produção uhum. de sabor e aroma, Tipo, entendeu? um aroma Mas mais complexo, assim. exatamente, Uhum. complexo é a palavra, mas a fermentação como um todo, né, produz aroma, sabor. A Sim. fermentação, a Uhum. longa fermentação, seja fermento biológico ou levain, tem ali bactérias produzindo ácidos orgânicos que também contribuem para sabor e Sim. aroma, entendeu? Mas a reação de Maillard, ela, se comparar com a caramelização, ela é mais rica e mais Uhum. complexa. E só mais uma perguntinha que me veio agora. Essa reação de Maillard acontece na crosta só ou por dentro do pão também? Ela acontece em todo o pão, Tipo, porque onde tem massa, onde tem os produtos, vai acontecer. exatamente. Uhum. Basta ter o açúcar redutor, que nesse caso é a glicose, que veio do amido, Uhum. com o aminoácido. O aminoácido está presente no pão como um todo. A farinha tem proteínas solúveis e proteínas não solúveis, insolúveis no caso. As proteínas insolúveis são as formadoras do glúten. Inclusive, se você misturar a farinha e a água, deixar fazer a autólise e lavar,
você vai ver que sobra uma massa, né? Ela vai saindo uma água branca, mas sobra Sim. uma massa. Essa massa é a massa de glúten. Então, se você quiser quantificar, por exemplo, a quantidade de glúten que tem numa farinha, você pode fazer esse teste. Você pode pesar a quantidade de farinha, misturar com água e depois lavar, ver quanto fica, né? O quanto fica é esse glúten que está na farinha. Então, tem essas proteínas que são insolúveis, mas também tem proteínas que são solúveis. São proteínas Uhum. que vêm da farinha, que estão na casca, enfim. São proteínas que não participam da formação do glúten, mas que também reagem com os açúcares redutores e que fazem a reação de Maillard. Entendi. Agora, a caramelização só acontece na casca. Uhum. Por causa do calor, né, que precisa, no caso Exato. da caramelização. Entendi. Uhum. Bem legal, muito, muito profundo, bem interessante. Uma química explicando as reações e o que acontece, né, no pão. Uhum. Gostei bastante. Uhum. E Eu também gostei muito de pesquisar, assim, era algo que eu tinha um conhecimento muito superficial e foi muito rico para mim. Eu espero ter conseguido explicar aqui de uma forma palpável, né? Porque às vezes é muita coisa técnica e teórica que é difícil de sim, compreender. é difícil também quando você é da área, né? Daí muitas coisas já Uhum. são assim, já sabe, né? É meio básico, Uhum. Se vocês mas tiverem alguma dúvida sobre isso, de repente foi algo não bom. ficou claro, pode escrever que a gente responde. E vai ficar gravado, pode ver várias vezes. Exato. Sim. Bom, mas como essas reações e assim, conversões, né, mais da sua área, da química, eu Uhum. optei mais para um tema mais físico e, como eu falei no começo, eu vou falar agora um pouco sobre a osmose. E a osmose, assim, a gente conhece o fenômeno que na natureza, em geral, os sistemas têm a tendência de buscar um equilíbrio. E a gente conhece de temperatura, por exemplo, quando tem tipo, uma parte quente, uma parte fria, vai buscar o médio aí. Uhum. E na osmose, o que faz o mecanismo de buscar o equilíbrio é a concentração. Eu vou explicar num exemplo prático que a gente conhece. Quando a gente coloca uma uva passa ou uva passas em água, daí a água não tem assim nada de como fala como é a palavra? Não sei. Solúvel, não. Solução. A água é uma solução que não tem uma concentração de minerais, digamos assim. E na uva passa, por dentro da uva passa, tem açúcar, né? Tem uma concentração muito alta. E como tem a pele da uva passa, o único jeito de ter o equilíbrio, ou tipo, diminuir a diferença da concentração é a água entrar na uva. E Uhum. isso basicamente é osmose. E o que é interessante é que isso acontece dentro da massa também, só com células, das células da levedura, né, do fermento, no caso. E é o mesmo efeito, o mesmo mecanismo, só invertido, porque a gente tem assim uma concentração pequena de minerais dentro da célula e por fora a gente tem assim sal, vai e isso é especialmente importante em massas enriquecidas que levam bastante açúcar, porque daí a Uhum. concentração no meio por fora da célula da levedura é muito mais concentrada e isso faz que a água sai da célula e vai para a massa. Hum. E Deixa eu só te interromper. Você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar. A uva passa, ela chupa a água da massa, não porque ela está desidratada, é porque ela está também desidratada, mas tem esse ponto também, é mas esse efeito de osmose, é equilibrar a concentração de açúcar dentro dela com a concentração fora. Como dentro dela tem mais, ela puxa a água.
sim. Muito interessante, não tinha parado E para foi, pensar nisso. inclusive, foi a minha esposa que me deu esse exemplo prático. Tenho que dar os Uhum, créditos para ela. Não, eu estava tentando, né, sim. vendo um exemplo que dá para entender, mas Uhum, realmente é isso mesmo. uhum. E, bom, Por isso onde que é bom estava? hidratar o bastante. Sim, que daí na massa, né, mesma coisa, só que não é dentro da célula ou da pele, porque a célula tem a membrana, né, que a gente pode ver como uma pele. E essa pele deixa a água passar, minerais não passam, mas a água passa. E daí a água dentro da célula vai para fora, onde a concentração é maior por causa do açúcar e do sal. E isso faz Uhum, que a célula perde a água e a água ela precisa para o metabolismo dela. E sim. quando tem falta de água, daí, em geral as células de levedura elas desaceleram o metabolismo e isso, na prática, quer dizer que a massa vai demorar muito mais para crescer, né? Para ter o CO2 dentro dela. E o ponto importante, isso que a gente tem que levar em conta quando a gente faz uma água com muito açúcar, uma massa com muito açúcar, né? Tem que aumentar a A quantidade de quantidade de fermento. Exato. Isso. E um Caraca! pouco de água a mais, o leite, né? O que vai, também não faz mal. É Então, exatamente o que isso. acontece também com o sal, porque como a massa está com uma concentração de sal maior, a levedura perde água para o meio para entrar em equilíbrio o sistema, e aí por isso ela diminui a atividade dela de fermentação. É por isso que o sal controla a fermentação. Muito Isso. obrigada pela explicação. Sim, não, mas é interessante porque muitas vezes parece, tem muitas coisas, é complexo, acontece muita coisa complexa dentro da massa e no assamento, né? É uma coisa por isso eu acho muito interessante também a panificação. Não é só, assim, eu gosto muito de cozinhar também, mas não é o mesmo desafio, não tem tanta coisa assim no meio. E, Exato. Isso que você falou de aumentar a concentração de levain é algo que eu sabia que tinha que fazer para pão enriquecido, mas eu não sabia por quê. hum, sim. Acabei de E é aprender. bom, né, ter uma explicação, assim, né, você já consegue um pouco mais, assim. Mas o que é importante também falar, se chama estresse, né, que as células sentem quando estão num ambiente onde tem, assim, uma concentração alta de sal ou de açúcar, mas elas não morrem, elas aguentam bastante coisa, na verdade. Então é mais realmente que desacelera, que fica mais Sim. lento, né, mas assim. Uhum. Tem até um processo que se mistura o fermento biológico com sal e deixa por uns 24 horas para dar aquele estresse. E depois se Uhum. usa. Dizem que melhora, assim, que produz aí outras coisas, né? Glicerina, acho, alguma coisa Uhum. assim, não lembro direito, mas dizem que melhora daí a textura do pão e o produto final, né? O resultado final melhora também. Uhum. A osmose é algo que eu aprendi na faculdade, mas eu nunca tinha feito esse link. Eu nunca tinha feito essa associação que você acabou de explicar e caramba, que rico! Obrigada, eu Não, tive que uma bom. aula agora. Sim. Mas é bom, né, a gente trocar ideia e também, assim, eu achei muito interessante também de saber mais, assim, o impacto no aroma. Eu estava, assim, eu achava que a reação de Maillard tem uma, como fala, uma relação com o aroma, assim, mas é bom saber um pouco mais detalhado o que acontece. Eu também vou Exato. assistir de novo a sua explicação. Eu estou com uma dúvida. Você entendeu essa função, né, esse processo de osmose com a uva passa, com o sal, na massa, enfim, a importância de hidratar a uva passa, o porquê de adicionar o sal, ou o porquê de aumentar a concentração de levain? Porque você pesquisou, né? Você foi ler, enfim, você estava curioso, ou porque, como você já tem esse conhecimento prévio de osmose por conta da sua graduação, da sua formação, enfim,
Quando você foi fazer, você já ligou, você já falou, é isso que acontece. Você já fez Não, o. assim, é que eu já falei umas vezes, eu comprei um livro de panificação, né, que é lá da Alemanha, comprei na Alemanha, trouxe para cá. Uhum. E o jeito dos alemães, tudo é uma ciência, sabe? E nesse livro tem Uhum. muita informação e daí também fala sobre pressão osmótica nas células, na levedura. Então, eu Sim. não foi bem, porque também a osmose não era uma grande parte da minha formação, assim. A gente sabe o que é, né? Entende o que acontece, mas que tem a ver com as leveduras e as células, assim, não foi assim por conta própria. Foi Mas com pesquisa e certeza. achando a informação, assim. Entendi. Mas com certeza você conseguiu entender porque tinha ali algum Sim, conhecimento e antes, né? teve o mesmo efeito que, é assim, então faz sentido, então. Sim, Exatamente. sim. É isso. Bem legal. Bom, eu acho que podemos dar uma olhada se tem umas perguntas na caixinha, né? Sim. Vocês Como é isso? entenderam? Você consegue também ou só eu posso ver? Não, é só você que consegue ver as caixinhas. Eu não consigo ver nenhuma. Eu tô curiosa para saber se as pessoas tiveram essa catarse que nem eu tive aqui da osmose, porque para mim foi Não mind tem blowing. pergunta. O Não pessoal tem? tá sem Então pergunta. tá Explicava bem, tímido. então. Mas vocês entenderam isso, né? Do sal, da osmose, né? Do equilíbrio? Vamos ver se o pessoal responde aqui. Sim. O porquê que o sal controla a atividade de fermentação, por que o açúcar também diminui a atividade de fermentação das leveduras e por isso a gente precisa colocar mais levain, mais fermento, enfim. Vocês entenderam isso? É algo muito, muito interessante. Para mim, pelo menos, foi muito interessante. Ó, a Beta respondeu que sim. Ó, a gente explicou muito bem, tio. Isso é ótimo. Que bom, que bom. Aham. Aqui, bora Eu vou fazer isso no fazer o alemão. corrimão. Hoje não, hoje é teoria, hoje é teoria. Uhum. Ô, Timo, já então que a gente tem um tempinho, eu vou te fazer uma pergunta. O que que você percebe de diferença entre os pães alemão e os pães brasileiros? É que aqui agora começou, né, até muito mais fermentação natural e tal, mas é que o pão, o que vejo numa padaria comum, é muitas vezes assim, tem uma variação até grande, só que a massa em si muitas vezes é bem parecida, assim, especialmente nos doces eu vejo isso bastante. E isso na Alemanha realmente cada coisinha é um sabor bem diferente, assim, e que de muitos anos de tradição, né, como funcionava antes, era só passando boca a boca, assim, pessoa em pessoa. Tem muitos segredos, tem muitos pequenas padarias assim na Alemanha. Teve mais antigamente, hoje em dia é muito industrializado também, então já está se perdendo, infelizmente. Apesar que também tem essa onda que nem aqui, né, que muita gente começou a se interessar fazendo em casa também. Lá na Alemanha. Então, lá também tem isso também, sim. Sim. Agora E ainda você mais, né, com a pandemia rolando, tem ainda mais gente. E você, já vejo essa pergunta aqui, eu tenho só mais uma para fazer. Você sabe, pode ser que você não saiba, tá? Mas eu tenho essa curiosidade. Por que que os alemães usam uma variedade de trigos diferentes e farinhas diferentes? Aqui no Brasil a gente usa basicamente farinha de trigo branca, né? Uhum. E na Alemanha tem centeio, tem espelta, enfim, tem várias farinhas Sim, é diferentes e que os pães costumam ser mais escuros, né? Mais ricos em sabores também. ela é considerado até quando se coloca uma porcentagem bem pequena que isso enriquece, né, o sabor, o aroma. E eu acho que tem muito a ver também que lá cresce, né, cresce bem, tem o clima bom para isso. Precisa de um inverno rígido para ter esse tipo de graus. Então, acho que tem bastante a ver com isso. Sim. Uhum, entendi. Mas muito Ó, tempo também, o centeio quase não foi usado. Tinha muito tempo, assim, no tempo da industrialização,
Uhum. Usavam bastante fermento, também fermento biológico, quando começaram a produzir, né, industrialmente. Daí não Uhum. tinha mais fermento natural e usavam muito trigo só. Isso, tipo, faz, acho que uns deve ser 60, 70 anos que voltou, assim, para usar esses ingredientes mais variados. E hoje em dia até acho, né, alguns grãos diferentes que, sei lá, eu vi esses dias que acharam acho que numa pirâmide, acharam sementes que era possível germinar e daí criaram de volta. Eu acho que naquela série Cooked, não sei se é na Alemanha, enfim, mas eles têm um bunker, talvez tenha mais, que eles guardam todas as sementes do mundo, né? É para uma Uhum, possível catástrofe mundial. Mas eles guardam sementes que são do mundo inteiro para o caso de acontecer alguma coisa, eles terem a semente e uhum, conseguir plantar. E isso é algo muito rico, né? Nas sim, pirâmides eles guardavam, acho que para oferta e para quando eles estivessem na vida após morte, eles tivessem ingredientes para fazer os sim. pães, né? Roubaram o faraó no fim das contas. É. Ó, o Danilo está perguntando aqui, ó, os pães que a gente vê em padaria alemã são geralmente pequenos e com muitos grãos. Ele quer saber se lá na Alemanha é assim também. Tem, isso faz uma grande variação também, mas tem pão grande também, né? Broa e tudo mais, tem uma grande variedade também. Mas realmente tem muitos pãezinhos. Eu pessoalmente gosto bastante também. E assim, com diferentes formas e diferentes eh, sementes por cima, bastante, tem bastante diferença. Daí, como você tem um pouco essas misturas, dá muita variedade. Isso é bem legal, na verdade. Isso é o Eu acho que propósito aqui também, né? eu acho que é um aspecto cultural, né, da panificação alemã, ter bastante grãos, farinhas mais Sim, integrais, e né? os alemães são meio assim, né? Tipo, nunca tá bom, sempre tem que inventar uma coisa a mais e diferente e tal, daí levou a isso. Mas eu fiquei Uhum. muito impressionado também lendo esse livro que mencionei. Tem muita informação muito interessante sobre panificação, é uma ciência mesmo. Aqui, ó, tem um. Acho que a rusticidade dos pães nórdicos alemães é uma grande diferença dos pães de padaria aqui, até mesmo do sourdough clássico. Sim, usam muito centeio, grão, semente, E centeio que escuro, grão se, ancestral. o O que grão se vê ancestral. bastante, né, aqui no Instagram, especialmente, é aquele pão Uhum. com os abelos grandes de alta hidratação. Isso na Alemanha não tem muito importância, na verdade. Assim, até, assim, claro que você quer fazer tudo certo, mas até meio visto como um erro no pão, sabe? Que, mas deve ser bem certinho, assim, uniforme, né? O miolo, isso é visto como um Caramba. pão certo, sim. Uhum. Mas É daí, esse. claro, né, quando é tipo um baguete e tal, daí tem que ter o miolo aberto. Isso é reconhecido também, claro. Exato. Mas não é assim, um bom pão tem que ter o miolo grande, assim, ao contrário. Caramba. E outras culturas querem muito esses alvéolos grandes. Inclusive aqui no Instagram é a ditadura do pão alveolado, Sim. né? Porque as pessoas Ditadura. não querem fazer pão, as pessoas querem fazer pão alveolado. E aí esquece toda a qualidade do pão. Elas se preocupam só em fazer o pão alveolado, como se isso fosse Sim. um padrão de Que é qualidade, né? difícil também, né? Como é com a alta hidratação, é mais difícil para manusear, assim. Isso Uhum. já percebi também. Exato. E aqui, ó, falaram aqui, né, dos grãos ancestrais. Na live que eu fiz com o Pilo, ele falou sobre isso, né, que agora aqui no Brasil a gente está se preocupando mais com isso e algumas moageiras estão se preocupando em trazer esses trigos, né, esses grãos, enfim. Mas a gente não está preparado para fazer pão com grão ancestral. Por exemplo, de experiência própria, até conversei com você, Timo. Eu fui fazer pão de centeio, misturei com farinha branca e o pão desandou. Ele fermentou bem e tal, mas na hora de assar ele desandou.
porque tem uma característica muito Sim, particular. Não é exatamente. simplesmente uma farinha, né? Ele tem muito mais atividade enzimática, então ele tem muito mais fermentação, ele fermenta muito mais rápido e É. tende a não formar glúten, apesar de ter proteína que forma o glúten. Então, é muito legal que esses grãos estejam chegando até nós, mas a gente vai precisar de pessoas como você que tenham esse Que bom, conhecimento né? para aprender a usar esse Por isso eu tipo estou de aqui. farinha. Sim, não, mas realmente se Exato. tem, assim, perguntas sobre isso, tem bastante informação também, com Uhum. certeza. Se eu perguntar, eu gosto de Aham. compartilhar. É um conhecimento assim novo. Eu estou aprendendo isso ainda e não é tão, para mim, pelo menos, não é tão simples. Sim, não, para ninguém, né? Não é simples. Uhum. E tem, isso é também uma dificuldade da panificação que tem muitas receitas diferentes. Como a gente falou, uma massa enriquecida é uma coisa totalmente diferente também do que uma massa só de trigo, água e fermento, assim, e sal. Uhum. Mas, assim, tem muitos... Dá para fazer um ótimo pão com 4 ingredientes, dá. Mas tem muitos ingredientes a mais que dá para usar, que dá um charme especial ao pão. Isso eu acho bem interessante também. Mas, Uhum. assim, para começar, melhor, né? Ficar no mais básico, mas já bem... E daí depois, aos poucos, colocam umas outras coisas. Exato, e isso é algo muito importante, porque as pessoas, começou a fazer pão, não, vou mudar de farinha, vou mudar de quantidade de levain, vou mudar de hidratação. O ideal é que você pegue uma formulação, faça até ficar perfeita. Quando ela ficou perfeita, você absorveu os conteúdos daquela formulação, aí, daquele aprendizado, né? Você muda de farinha, muda a hidratação. Aí depois que você fez isso, aí você muda para uma outra receita. Então é um passo de cada vez. Exatamente. Uhum. Muito bom. Acho que chegamos no final, né? Ou Sim. tem mais uma coisa que quer falar ou perguntar? Não, para Também não mim. quero cortar assim, né? Não, estou contemplando aqui. Sim. Estou. Mas, bom, para finalizar, eu gostaria de dar força em mais 2 pontos sobre o que a gente falou. Nós falamos antes que isso é a mensagem principal que queremos passar. E primeiro, assim, vale muito a pena estudar em geral, né? Eu acho que concordo com isso, que investir na educação isso nunca vai ser ruim e sempre você pode trazer conhecimento de uma área para outra área. A gente mostrou isso hoje com química e engenharia na panificação. E Sim. outro ponto muito importante, talvez ainda mais, não se desanime com o erro. Deixa o erro Hum, acontecer, veja ele como parte do aprendizado, uhum. aprende com ele e continua e melhora. E assim você vai chegar ao resultado que você quer. Exatamente. Eu queria, enfim, te agradecer pelo convite. Para mim foi um aprendizado muito importante. Gostei muito de estar aqui. Obrigada a todos vocês pela presença também, por cederem o tempo de vocês, por participarem aqui com a gente. É muito importante isso. E é isso. Exatamente. Eu também agradeço Uhum. as pessoas que ficaram junto aqui. Agradeço a você, Viviane. Foi muito interessante também ter tido a sua vista da reação de Maillard. Uhum. E, por mim, podemos repetir outro tema, outra coisa. E a gente vai se falando daí. Com Nos vemos certeza, numa estou próxima aberta aos vez. novos convites. Obrigada, pessoal. Ótimo. Até mais, então. Tchau, gente. Tchau, Viviane. Tchau, tchau.